Olá, pessoal. Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês continuarem a respeito do conceito básico de estática. Na última aula a gente falou um pouquinho o conceito de equilíbrio, né, a questão do apoio. Então, o apoio ele tem função de restringir os graus de liberdade, né? Lembrando lá os graus de liberdade de um corpo rígido no plano, translação na horizontal, translação na vertical, rotação. Então, esses 3 movimentos a gente pode, restringir, né, um desses movimentos através do apoio ou do vínculo, né, que também pode ser chamado de vínculo. E quando a gente restringe um desses movimentos, a gente gera uma reação, né, oposta àquela força que provoca esse movimento, tá. Então, na última aula, a gente comentou a respeito disso, falou, né, a respeito dessa questão do equilíbrio. E aí eu mostrei para vocês os tipos de apoio que a gente tem nas estruturas, né, o apoio do primeiro gênero, ele vai restringir um movimento, né, que é a translação, então ele vai provocar uma força de reação. Ficarem vocês têm que ficar atento com a representação desses apoios, tá. O apoio do segundo gênero, que é um apoio que tem uma articulação, ele vai impedir 2 translações, ou seja, ele vai ter uma reação horizontal, de força horizontal e vertical. Então aqui está a representação, tá, desse apoio, mostrei os exemplos, e nós temos o último tipo de apoio, né, que é o engaste, que ele vai impedir, os 3 movimentos, as 2 translações e uma rotação. Então ele vai ter, hã como reação à força horizontal, força vertical e o momento fletor. Bom, antes da gente continuar a aprofundar sobre esse assunto, nós vamos falar sobre a representação dos elementos, tá? Então, a gente vai trabalhar com o elemento no plano, tá? E para facilitar a representação, o desenho, né? A gente vai desenhar esses elementos lineares, né? Que é o caso das vigas e dos pilares, né? Eu já expliquei para vocês a definição desses elementos, né? Onde o comprimento ele tem um valor superior, né, aos valores das dimensões da seção transversal, né, que é a altura e a base dessa seção. Então, a gente vai representar essa barra através do seu comprimento por uma linha. E essa linha vai ser uma linha que passa no eixo, né, no centro de gravidade da seção transversal dessa barra, tá? Então, a gente vai representar a estrutura, né, esses elementos lineares dessa forma, através de uma linha. Isso vai facilitar a nossa representação. Bom, a viga, ela não um exemplo, a viga não flutua. Então a gente precisa de representar também os apoios nas extremidades desses elementos. Então aquelas representações que eu acabei de mostrar para vocês, a gente vai utilizar, aplicá-los, no elemento, linear, né, nos elementos estruturais, tá. Então a gente vai ver, essa aplicação. Bom, dentro da estática, a gente tem a classificação das estruturas quanto à estaticidade e à estabilidade. Bom, o que que seria, essas 2 classificações? A primeira, que é a estaticidade, ela vai classificar essa estrutura quanto ao número de vínculos, ou seja, quanto o número de restrições, né, que essa estrutura ela tem. Então nós vamos ter a classificação como isostática, hipoestática e hiperestática. Iso vai vir de igual, hipo vai vir de menos, menor, e hiper vai vir de maior. E isso vai estar relacionado com as equações, tá, da estática, que eu falei para vocês, nós vamos relembrar aqui, e também com as restrições dos apoios. Então é muito importante que vocês consigam entender essa questão das reações de apoio, das restrições do apoio.
Bom, a outra classificação é a respeito da estabilidade. Então, com esse critério, a gente classifica a estrutura como estável e instável. Bom, uma estrutura estável significa que ela fica equilibrada. Uma estrutura instável, ela não possui equilíbrio e não é funcional para o caso das estruturas civis, tá? Então, a gente deseja sempre que a nossa estrutura fique estável, tá? Então, aqui vem um lembrete, ó. As estruturas devem ser isostáticas ou hiperestáticas. Vou explicar por quê. Nunca hipostática, possuindo sempre equilíbrio estável. Não podemos conceber estruturas hipostáticas com equilíbrio instável, mesmo que, né, tenha estabilidade, seja, né, estável, enfim, né, não é possível, tá? Essas duas classificações. Bom, então vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é quando a gente tem o número de reações, então a gente precisa contabilizar quantas reações a estrutura tem em cada um dos seus apoios. Então aqui, ó, nesse exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Desse exemplo aqui, né, nós temos 1, 2 apoios, tá? Então temos 2 apoios. Esse apoio é esses 2 apoios, eles são iguais e eles são esse tipo de apoio aqui, tá? Então, os 2, ele tem essa configuração. "Ah, professora, mas como que você sabe?" Porque aqui, qualquer coisa que encostar aqui nessa estrutura, tá? De lado aqui, se eu aplicar uma força aqui de lado nessa estrutura, essa estrutura ela vai tombar para lá, ela vai tombar para o lado de lá. Então, ela não tem nenhuma restrição, ó, observe aqui, ó, no pé dessa esfera, não tem nenhuma restrição, né, com relação a esse elemento vertical. Então, isso significa que ele não está impedindo o deslocamento horizontal. Ele só está impedindo o deslocamento vertical, ou seja, só tem uma reação, né, que eu vou chamar de RV, tá? E aqui do outro lado também, RV. Então, se eu for contar aqui quantas reações, né, que é o número de reações, esse NR, nós temos nesse sistema? Nós temos 1, 2, né? Então, nós temos NR igual a 2. E o que que esse N é Q? Esse N é Q é o número de equações de equilíbrio, e esse número é fixo, tá? Esse N aqui, ele está relacionado com aquelas equações, somatório de força vertical igual a 0, somatório de força horizontal também igual a 0, e o somatório de momento fletor igual a 0. Então, olha só, eu tenho quantas equações aqui nesse sistema? Eu tenho 3, e eu sempre vou ter 3, tá? Então, N é Q é igual a 3. Então, quando eu vou classificar a minha estrutura, eu analiso, né, se esse número de reações, ele é maior ou igual ao número de equações. Nesse primeiro caso, o número de reações, né, que foi esse exemplo, ele é 2, ele é inferior ao número de equações, que é 3, ou seja, isso é uma estrutura hipoestática, tá? Então, isso significa que é menor, né? O número de reações é menor que o número de equações de equilíbrio, tá? E nesse caso específico, tá? Se vocês tivessem a condição de analisar essa estrutura, né? Eu acho que isso aqui é um vídeo, tá? Quando eu clicar aqui, ó, quer ver? Quando eu colocar o dedo,
né? Aqui está mostrando que não tem nenhum vínculo, né? Nenhum vínculo aqui. E quando eu vou, né, aplicar uma força vertical, essa estrutura se mantém, né? Porque ela tem a reação, né? Mas quando eu for aplicar uma força horizontal, a estrutura tomba, ou seja, ela não tem equilíbrio estável, tá? Olha lá, a estrutura cai. Então, essa é uma típica estrutura hipostática com equilíbrio estável, tá? Justamente porque esses dois apoios aqui, né, não dava restrição a essa força horizontal. Bom, o segundo caso, ele fala que o número de reações, né, é igual ao número de equações, tá? Então, aqui nessa situação, nesse caso específico, né, perceba que houve uma mudança, né, do anterior para esse aqui agora, né, principalmente com relação a esse apoio. Tá vendo essa estruturinha aqui, né, esse elemento aqui? Ele está dando restrição, né, ao deslocamento horizontal, diferente dessa segunda que permanece igual à estrutura apresentada anteriormente. Então, essa daqui, ela é um apoio do primeiro gênero. Ela está restringindo apenas o deslocamento vertical, então ela só tem uma reação, né, uma força vertical. E esse segundo aqui, ele é um apoio do segundo gênero, e ele está impedindo a força vertical, né, uma reação vertical, e também uma reação horizontal. Então, ele restringe, né, a translação vertical, esse movimento, e também restringe o movimento horizontal. Então, a gente tem qual é o número de reação nessa estrutura? Qual que é o valor de NR? É 1, 2, 3, tá? Então, eu ter contado o sistema todo. Então, são 3. O número de equações, ele permanece o mesmo, tá, gente? É 3 também, né? Eu tenho somatório de força horizontal tem que ser igual a 0. Somatório de força horizontal, ele também tem que ser igual a 0. E o somatório de momento fletor também 0. Então, 3 equações de equilíbrio, certo? Então, nesse sistema aqui, né, eu tenho que o número de reações é igual ao número de equações. Então, isso é uma estrutura isostática. Então, vamos ver se essa estrutura tem equilíbrio estável? Então, vamos lá. Quando, aqui, novamente apresentando, né, a modificação, né, esse elemento fazendo a restrição, aqui não tem. Quando eu aplicar a carga horizontal, agora essa estrutura ela impede esse movimento horizontal e também impede o movimento vertical. Ou seja, ela possui equilíbrio estável, é uma estrutura aplicável. Então, ok, perfeito. Estrutura isostática com equilíbrio estável. Bom, o terceiro caso, né, a última classificação, é quando a gente tiver um número de reações, NR, superior ao número de equações de equilíbrio, N aqui. E isso é uma estrutura hiperestática. Então, eu percebo que agora a minha estrutura, ela tem esse elementinho, né, fazendo a restrição do movimento horizontal nos dois apoios. Olha só. Então, esse apoio eu tinha dito, né, que é um apoio do segundo gênero. Ele está impedindo, então ele tem essa representação, ele está impedindo um movimento vertical, então ele tem uma reação, uma força vertical, e também está impedindo o movimento horizontal, então tem uma força, uma reação, né, uma força, uma reação horizontal. Da mesma forma, esse apoio aqui. Então, eu tenho um apoio do segundo gênero também,
que impede o movimento vertical, então ele tem uma força de reação vertical, e também impede o movimento horizontal. Então, qual que é o valor de NR? Se eu contar aqui, né, eu tenho 2 reações nesse apoio, tenho 2 dessa outra, então eu tenho NR igual a 4. O número de equações de equilíbrio também permanece o mesmo. Eu tenho 3 equações. Lembrando, eu tenho somatório de força horizontal, força vertical igual a 0. Eu tenho que o somatório de força horizontal também deve ser 0. E tenho que o somatório de momento fletor também tem que ser igual a 0. Então, eu tenho 3 equações de equilíbrio. E assim, eu tenho que o número de reações, né, que é 4 aqui nesse caso, é superior ao número de equações, que é 3. Então, nós temos uma estrutura hiperestática. E agora, vamos ver se essa estrutura ela é estável. Então, aqui novamente mostrando, né, com relação aos apoios, né, essa questão, né, de colocar esse elemento, ele restringe o movimento vertical, tá? Isso com relação a essa estrutura aqui, tá, gente? E também ao movimento horizontal. A estrutura, ela está totalmente rígida, ela não cai. Então, essa estrutura tem um equilíbrio estável, desculpa. Bom, o que acontece? Quando a gente fala de uma estrutura, deixa eu voltar aqui, isostática, né? É uma estrutura mais simples de calcular as reações, tá? Por que calcular as reações? Isso vai ser a próxima parte que a gente vai ter que determinar. Por que ela é mais simples de calcular as reações? Porque as reações aqui são 3. E quantas equações que eu tenho? 3. Então, eu tenho 3 incógnitas e 3 equações, ou seja, eu consigo resolver esse sisteminha, tá? E determinar essas reações, que é o que a gente precisa, né? Porque a gente precisa determinar todo o sistema de força, a gente precisa saber todo o sistema de força envolvido ali na minha estrutura, tá? Aqui no caso das estruturas hiperestáticas, a gente tem 4 incógnitas, né, que são as reações aqui que a gente precisa calcular, e 3 equações, ou seja, o sistema ele não é resolvível. Eu preciso de mais uma equação para conseguir resolver esse tipo de estrutura. Então, a gente não vai trabalhar com estruturas hiperestáticas, tá? A gente só vai trabalhar com estruturas isostáticas. São mais simples de trabalhar justamente por esse manuseio desse sistema, né, com 3 equações, tá? Para resolver estruturas hiperestáticas, a gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado de cálculo, tá? E não cabe aqui no nosso curso. Bom, dito esse último caso, a gente vai para os exemplos, tá? Então, eu tenho essas 2 vigas, tá? Eu vou explicar o conceito de viga mais à frente, mas eu tenho 2 tipos de vigas aqui, tá? Desenhadas. Observem, tá? O que eu quero destacar para vocês é a representação dessa viga, né? Então, a gente tem o eixo dessa viga, né? Lembrando que viga é um elemento horizontal. Na sua extremidade, né, nós temos 2 apoios. Nós temos um apoio na extremidade A e o outro na extremidade B, ou seja, a gente tem 2 apoios aqui. O que a gente precisa definir aqui, para a gente poder classificar essa estrutura, são as reações, tá? E a gente precisa conhecer, né, esses apoios aqui, saber o que esses apoios restringem. Só para voltar aqui, só para lembrar para vocês, tá? Esse sisteminha aqui é o sisteminha que a gente chama de mola, tá? Essas barrinhas de mola representam os meus elementos lineares, tá? Então, aqui eu tenho um pórtico, tá? Eu tinha explicado
explicado para vocês pórtico, né, que é formado por uma viga, isso aqui é uma viga, e por 2 ou mais pilares, né. Então eu tenho aqui 2 pilares representados por essa mola na vertical, tá. Bom, você viu que eu apliquei a carga aqui no meio, essa estrutura, né, desceu, aí eu disse que a estrutura ela estava restringindo, né, o deslocamento vertical. Mas o que eu quero dizer é que a estrutura, a viga aqui, quando eu apertei o dedo aqui, a estrutura não veio ao chão, ela deslocou, com certeza, ela deslocou, mas as suas extremidades aqui não saiu. Não saiu. Isso que é importante, tá? Isso é importante destacar e que vocês entendam, tá? Quando a gente fala só da viga, né, a gente fala que os pilares, eles são os apoios dessa viga, tá? Então, aqui, né, esses apoios que estão aqui representados, né, esse aqui desse primeiro caso, ele é como se fosse os pilares, tá? Bom, aqui é um engaste, né, uma viga engastada, tá, e aí, não necessariamente vai ser um pilar, né, pode ser uma outra viga, né, mas ela está engastada em uma extremidade, né. Então vamos ver se essas estruturas qual é a classificação dessas estruturas? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro são as equações, o número de equações é sempre 3, tá, gente? É sempre 3. Por quê? Porque eu vou ter uma equação, né? O somatório de forças verticais deve ser igual a 0. O somatório de forças horizontais deve ser igual a 0. E o somatório de momento fletor, ele deve ser 0. Então, essas 3 equações são as equações de equilíbrio no plano, que a gente fala que são as equações universais da estática. Bom, então vamos para esse primeiro caso aqui, que eu vou chamar de 1. Bom, então aqui a gente tem umas forças, mas não vamos analisar essas forças por enquanto. Vamos analisar os apoios. Que apoio é esse aqui? Esse apoio é o apoio do primeiro gênero. Então esse apoio, ele tá vendo que tem um espaço aqui? É como se ele tivesse uma roldana aqui, né, lembra do skate que eu comentei? Então, ele ele tá com esse deslocamento horizontal livre, tá? Então ele restringe apenas um movimento, que é o movimento vertical, então ele tem uma reação, né, uma força vertical. Esse apoio aqui no ponto B, percebam a representação dele no triângulo, não tem espaço entre essas linhas aqui, né, essa linha aqui com o triângulo. Então ele é um apoio do segundo gênero. E se ele é um apoio do segundo gênero, significa que ele impede 2 movimentos. Então ele impede o movimento vertical, né, então ele tem uma reação vertical, e ele impede também o deslocamento horizontal, então ele tem uma força horizontal. Sempre, tá, gente? Quando vocês baterem o olho numa viga, vocês têm que fazer essa primeira análise, direto, tá? Bom, então vamos lá. Qual que é o número de reações desse apoio? Então, desse sistema, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 reações. Como eu tenho 3 equações, isso aqui é para todo tipo de sistema, eu tenho que NR é igual a NEQ, ou seja, é uma estrutura isostática e ela é estável. Bom, nesse segundo caso, eu já tenho apenas um apoio no ponto A. No ponto B, eu não tenho apoio nenhum. Vamos lá, então. Então, esse apoio aqui é o apoio do terceiro gênero ou engaste. Bom, o engaste, ele
impede os 3 movimentos. Ele impede o movimento horizontal, então força horizontal, impede o movimento vertical, reação vertical, e ainda impede a rotação, então eu tenho um momento também impedido, então tem rotação impedida, então eu tenho uma reação de momento, tá? Então vamos lá, nesse sistema aqui, quantas reações eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. 3 reações. Quantas equações? 3 também. Então isso significa que eu tenho NR igual a N aqui. Ou seja, a minha estrutura também é isostática e é estável. Bom, um detalhe aqui, tá, gente? O momento, ele também é reação, tá? Não se esqueçam disso. Momento também é reação para o caso do engaste, tá? Bom, esse segundo caso aqui, esse próximo exemplo, temos essa seguinte situação. Nós temos essas duas vidinhas aqui. Bom, vamos para essa aqui, que eu vou chamar de 3, né, para continuar a sequência. Lembrando que número de equações é sempre igual a 3. Por que sempre igual a 3? Somatório de força vertical igual a 0. Somatório de força horizontal igual a 0. Somatório de momento igual a 0. Sempre, não esqueçam dessa equação. Então, vamos analisar aqui esse terceiro caso. Então, esse apoio aqui, ele é que tipo de apoio? É apoio do segundo gênero. Então, ele restringe o deslocamento vertical, então tem uma reação vertical e também uma reação horizontal. E esse daqui? Esse daqui é do primeiro gênero, mas ele está em uma posição diferente. Perceba que quando essa linha, quando a figura ela rotaciona, tá? Essa linhazinha aqui, ó, a posição do triângulo é que mostra aonde ele está restringindo. Então, ele está restringindo aqui apenas um movimento horizontal. Então, ele tem apenas a reação horizontal, tá? Então, não tem vertical nesse caso, justamente pela forma que foi representada a estrutura. Então, o apoio. Então, tomem cuidado com isso. Então, aqui, eu vou ter quantas reações? Eu vou ter 1, 2, 3. Então, tenho 3 reações. Opa, então o número de reações é igual ao número de equações. Ó, estrutura isostática. Isostática. Mas ela é estável? Será que essa estrutura aqui ela é estável? Quando eu aplicar essa carga aqui, essa carga vertical aqui, esse ponto aqui, ele vai permanecer fixo ou ele vai deslocar? Ele vai deslocar. Ele vai deslocar justamente porque esse apoio, né, que está aqui, ele não está restringindo o movimento horizontal. Então, essa estrutura ela vai ao chão. Ela vai ao chão. Ou seja, essa estrutura ela é instável. Então, eu não posso utilizar essa estrutura na minha, nessas estruturas civis. Vamos para esse próximo caso? Olha só, eu tenho aqui 3 apoios. E todos eles são apoios do primeiro gênero. Então, olha só a diferença da posição, né, dessa figura aqui, né, da representação do apoio com essa aqui de cima, tá? Fiquem bem atentos com essa representação. Então, aqui nesse quarto caso, eu tenho 3 apoios do primeiro gênero. Então, tá, nesse caso aqui, nessa posição, ele está restringindo o deslocamento vertical. Então, todos eles têm uma reação vertical, de força, né, vertical. Então, qual que é o número de reações aqui?
1, 2, 3. Qual que é o número de equações? 3 também. Aí, agora sim, professor, esse daí é isostático e é estável. Não, ele é isostático. Ele é isostático, mas ele não é estável. Ele é instável. Por que que ele é instável? Isso aqui, gente, vamos pensar, tá? Isso aqui tem vamos pensar que aqui tinha uma rondanazinha, né, um cilindrozinho aqui entre esse espaço aqui. Se eu aplicar uma carga aqui, ó, vocês concordam comigo que essa estrutura vai infinitamente para a horizontal? É claro, se eu der uma força infinita, né, enfim. Mas pensa num skate. Pensa naqueles skates, sei lá, que tem, não só 4 rodas, né, tem, eh, 6, né, tem a roda intermediária. Ele vai, né, e não para se ninguém colocar algo para amparar, né, esse skate. E aqui é da mesma forma, é a mesma forma, é a mesma ideia. Então, quando eu aplicar força horizontal aqui, não tem nada que restringe esse movimento e essa estrutura ela se torna instável, não é uma estrutura ideal. Não é uma estrutura ideal para nossas construções. Bom, vamos para essa questão aqui, que é a quinta. Então, agora nós temos também 3 apoios, né? 2 apoios aqui é do primeiro gênero. Então, vocês já perceberam que uma estrutura toda composta de apoio do primeiro gênero não é uma estrutura ideal. Nós temos aqui um apoio do segundo gênero. Então, nós temos, para esse caso aqui, uma reação vertical e uma reação horizontal, justamente porque impede 2 movimentos. E aqui, no B, nós temos uma reação vertical e no C também uma reação vertical. Então, qual que é o número de reações? Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 reações. Qual que é o meu número de equações? É sempre 3. Somatório de força vertical igual a zero, somatório de força horizontal também igual a zero, somatório de momento fletor igual a zero. Então, eu tenho que respeitar essa equação de equilíbrio. E aqui, nesse caso, NR é maior que NEQ, ou seja, a minha estrutura é hiperestática e tem o equilíbrio estável. Por que que tem o equilíbrio estável? Aplica uma força horizontal aqui. A minha estrutura ela vai se deslocar? Não vai. Por quê? Porque o apoio A aqui, né, o apoio do segundo gênero aqui nessa extremidade não vai deixar, né. E se eu aplicar uma força vertical, também mesma coisa, né, todos esses apoios eles têm restrição à força vertical. Então, treine, pessoal, treinem bastante essa questão de identificar o apoio, tá. Isso é fundamental, tá. Isso é um treinamento, vocês verem se a estrutura ela está estável ou não, classificá-la, identificar a quantidade de reações que existem naquele sistema. Isso é extremamente importante, ok? Então, até a próxima aula.